Hoje é domingo, dia 21 de junho de 2026. Hoje está acontecendo a eleição presidencial lá na Colômbia, em segundo turno. Nós tivemos no dia 31 de maio a eleição em primeiro turno, onde o Abelardo de la Espriella, que é o candidato da direita, terminando na frente, apesar das pesquisas estarem ali dizendo o contrário, um poucos dias antes das eleições. Então nós tivemos a direita à frente e a terceira colocada, que também é de direita, ela já declarou apoio ao Abelardo e tem tudo hoje para a Colômbia eleger o Abelardo, que é o candidato da direita, e o Gustavo Petro já está falando em não aceitar o resultado das eleições. Então nós vamos falar sobre este assunto, vou falar também um pouquinho sobre a pesquisa Datafolha, que foi divulgada ontem aí, vou fazer um paralelo com as pesquisas que fizeram lá na Colômbia. Tá? E aí, no final, eu quero mostrar para vocês aqui como que pensam os militantes da extrema esquerda. Então fique até o final, mas antes eu quero pedir um favor para você. Observe se você já está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever-se, se inscreva aí, ative o sininho das notificações ali em todas para que você seja notificado sobre outros vídeos que eu poste aqui no canal. E também não se esqueça de deixar o seu like, fazer os seus comentários e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Vou começar falando aqui então da pesquisa Datafolha, que foi divulgado ontem. A Datafolha, Lula marca 41% contra 31% de Flávio Bolsonaro em pesquisa feita em meio à operação contra o Jacques Wagner. Isso aqui é em primeiro turno, tá? Até porque eles colocaram ali vários candidatos, Zema, Caiado e etc., Renan Santos. E aí, então, segundo a Folha, o Lula está com 41 e o Flávio com 31. 10 pontos de diferença, então, no primeiro turno. Lembrando que isso aqui nós estamos falando do Datafolha, tá? E a Folha de São Paulo fez um editorial. Aqui o que a Folha pensa, né? A Folha o Datafolha é do grupo Folha aí, né? Flávio estanca sangria após caso Master, mostra a pesquisa Datafolha. Então, não deu o resultado que eles esperavam, né? Eles queriam ver o Flávio destruído, a candidatura dele destruída, mas parece que isso não aconteceu. Foi limitado o impacto das revelações sobre o envolvimento do senador bolsonarista com Daniel Worcaro. É porque o povo está percebendo que isso daqui é uma perseguição, que aquela matéria feita pelo Intercept PT é muito tendenciosa. Todo mundo sabe que o Intercept PT é um folhetim do pessoal da extrema esquerda e todo mundo está vendo que o Flávio Bolsonaro estava falando com o Worcaro sobre o financiamento do filme Dark Horse. O Flávio Bolsonaro não prometeu nenhuma contrapartida a esse dinheiro que o Worcaro estava aplicando no filme. Já o contrário que tem acontecido aí com outras pessoas da esquerda, e com alguns do centro também. Temos aqui na CNN que fala do segundo turno, né? No segundo turno, o Lula tem 47% contra 43% do Flávio. Ou seja, se você considerar a margem de erro, isso aqui é um empate técnico mesmo no Datafolha. E o Datafolha nós sabemos qual que é o viés ideológico, eu não sei se ideológico, o financeiro, mesmo interesse financeiro, né? Só sei que eles estão sempre ali tentando ajudar o Lula. Sempre tentando ajudar o Lula, assim como é a tiazinha do Disjuntura, a Eliane Cantanhede. Essa aqui é militante com gosto, né? Olha só o que ela diz aqui, ó. São 3 senadores diretamente envolvidos com o Master, é mesmo? 3 senadores envolvidos com o Master? Mas Polícia Federal e STF só fizeram operação de busca e apreensão contra 2. Então ela está dizendo aqui que teve busca e apreensão contra o Ciro Nogueira, que é um corrupto, né? E contra o Jacques Wagner, que é outro corrupto inveterado. E ela quer comparar, ela quer colocar no mesmo balaio o Flávio Bolsonaro, que conversou com o Worcaro para pedir o cumprimento do contrato do financiamento do Dark Horse, sem ter oferecido nenhuma partida. Do outro lado, o Ciro Nogueira e o Jacques Wagner, que parece que recebeu até apartamento de luxo aí, né, como propina. Isso aqui é corrupção, tá? Para eles tentarem aprovar ali uma lei para aumentar o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, e isso favoreceria o Banco Master. Então isso aí tem contrapartida, isso é corrupção. O que o Flávio fez não é corrupção, tanto é que a polícia do Lula, a Polícia Federal do Lula,
já investigou e não achou que é corrupção, né? E aí eu quero falar sobre essa questão de pesquisas, por quê? Porque lá na Colômbia, que teve lá o primeiro turno lá no dia 31 de maio, há 20 dias atrás, as pesquisas davam que o candidato da extrema-esquerda, que é o Ivan Cepeda, que estava ali sendo o candidato, ou melhor, está sendo o candidato do Gustavo Petro, porque lá não tem reeleição. Então, o Gustavo Petro lançou o Ivan Cepeda para ser o candidato dele. E ele estava muito à frente nas pesquisas. Eu vou mostrar para vocês aqui uma postagem do Jones Manuel, que é um comunista. Jones Manuel é comunista, tá? E ele dizia o seguinte, essa postagem aqui é do dia 5 de maio. 5 de maio, faltava ali então 26 dias ali para as eleições no primeiro turno, lá na Colômbia. E o Jones Manuel dizia o seguinte, ó, em votos válidos, o Ivan Cepeda, o candidato do Pacto Histórico de Gustavo Petro, tem chance de ganhar no primeiro turno a eleição presidencial. Na Colômbia, que também tem WhatsApp e fake news, né? A direita lá faz fake news, né? Lógico. A extrema-direita não está ganhando força. Por quê? E aí ele coloca aqui, ó, o resultado aqui, ó. Olha só o resultado que ele dava aqui. O Ivan Cepeda, o candidato do Petro, com 53%, então já poderia ganhar em primeiro turno, né? A Paloma com 24%, que também é uma candidata da direita, e o Abelardo de la Espriella com 16% em terceiro lugar. Anota bem, ó, Abelardo em terceiro, a Paloma em segundo com 24% e o Cepeda com 53%. Isso há 25 dias da eleição em primeiro turno. E como que terminou a eleição no primeiro turno? Terminou assim, ó. Aliás, aqui não tinha terminado ainda. Aqui era a véspera das eleições. Isso daqui foi no dia 29, 2 dias antes das eleições, tá? A Atlas Intel fez uma pesquisa lá e divulgou 2 dias antes das eleições. Ó. Ivan Cepeda lidera, ainda estava liderando, mas você via que os institutos de pesquisa já estavam ajustando o resultado, tá? Já estavam fazendo o ajuste para não dizer que tinha errado tanto. Ivan Cepeda libera a intenção de voto no primeiro turno das eleições presidenciais na Colômbia. Abelardo de la Espriella mantém trajetória de crescimento. Aí no primeiro turno, Ivan Cepeda estava com 36, tinha caído 1,4, e o Abelardo de la Espriella, com 31,5, aumentou 2,1, e a Paloma estava com 16, tinha caído 4,9, ou seja, a Paloma estava com quase 21%, caiu para 16%. O Cepeda estava com 37,4, caiu para 36%. E o Abelardo, então, teria subido para 31%. Mas você vê que ainda tinha ali quase 5%, 4,5% ainda o candidato do Gustavo Petro à frente. Né? Isso aqui faltando 2 dias para as eleições. E você vê que 25 dias atrás, o candidato do Gustavo Petro ganhava em primeiro turno. E quando terminou as eleições, então, nós temos aqui, ó, a Colômbia definiu os candidatos do segundo turno das eleições. Né? O Abelardo de la Espriella terminou com 43,7%. Aí a Globo News fala aqui, ó, advogado milionário e estreante na política, usa cerca de 20 perfumes por dia. Qual que é o objetivo de colocar a informação que o cara usa cerca de 20 perfumes por dia? É para denegrir a imagem, né? É para denegrir, dizer que o cara é um milionário, e ser milionário é muito ruim, né? Então tem que votar no candidato do Gustavo Petro, que deve ser pobre, né? Ivan Cepeda teve 40,9%, ou seja, quase 3% de diferença, o candidato da direita saiu à frente. Filósofo e senador ligado ao governo Petro, não era apontado como presidenciável no início do ano. Então, o extremista aqui, o advogado milionário, contra um filósofo, né, um bonzinho aqui, o Cepeda da esquerda. Aí você vê a notícia de ontem aqui do próprio G1, né, que diz o seguinte, ó, advogado de ultradireita e senador de esquerda disputam o segundo turno na Colômbia. O senador de esquerda é o candidato do guerrilheiro Gustavo Petro, mas não é de extrema esquerda. O da direita, como é um cara milionário, né,
e pensa diferente, aí é de ultradireita. E o Petro não está querendo reconhecer o resultado das eleições. Aqui no Brasil o pessoal fala que não reconhecer o resultado das eleições é golpe, né? Quando é direita, né? Quando é esquerda não tem problema. Petro reiterou que não confia nos resultados preliminares que o Registro Nacional divulgará neste domingo. Porque lá na Colômbia é feita então a contagem, é divulgado o resultado e depois, né, tem o TSE deles lá que vai dar o resultado oficial. Então ele diz que não vai confiar nos resultados preliminares. Dificilmente o tribunal eleitoral deles lá vai mudar o resultado. Então no primeiro turno aconteceu isso. Saiu o resultado preliminar, depois o Tribunal Eleitoral divulgou aquele mesmo resultado. Então, o Gustavo Petro já vem ensaiando aqui um discursinho de que não vai aceitar o resultado das eleições. E aí, para a gente terminar o vídeo, eu quero trazer, eu achei até engraçado isso daqui, porque isso aqui é um militante, o cara diz que é sindicalista da Senergisul. Eu não sei se é alguma coisa de energia, alguma coisa assim lá do Sul, né? O cara é sindicalista, o tal de Décio Pérez. Olha o que o Décio Pérez diz aqui, e eu vou colocar até o vídeo dele para vocês verem. O ministro André Mendonça é suspeito e não deve mais continuar nas investigações do caso do Vorcaro do Banco Master. Os ministros do Supremo têm por obrigação moral, ética e jurídica suspendê-lo desse processo e nomear outro ministro que seja isento. Ou seja, coloca lá o Flávio Dino, que é isento, né? O Zanin. Coloca lá o Xandão, que é isento, Gilmar Mendes, né, Décio? E não tenha ligações com esses corruptos do Banco Master, ou seja, o André Mendonça, então, tem ligação com os corruptos do Banco Master, segundo o sindicalista, o esquerdista Décio, Décio do quê mesmo? Décio Pérez, né? Décio Pérez. E aí nós vamos ouvir aqui o Décio para a gente analisar a fala dele. Vamos lá. Bom dia. Como pode um absurdo destes, o que está acontecendo com o ministro André Mendonça? É nítida a blindagem que esse magistrado está fazendo para proteger o Flávio Bolsonaro. Que absurdo. É revoltante até. Será que os outros ministros do Supremo Tribunal Federal concordam com essa aberração jurídica, essa camuflagem descarada do André Mendonça, que é suspeitíssimo? Ele é amiguíssimo dessa turma toda aí, do Master. Ele está, sim, fazendo o possível e o impossível para proteger essa turma toda. Enquanto isso, ele devassa a vida dos inocentes, muitas vezes. Claro que tem que investigar os dois lados, mas é horrível a gente presenciar uma tendenciosidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, nomeado pelo Bolsonaro, amicíssimo da esposa dele, amigo deles todos, de ex-ministros e ministras do Bolsonaro, colegas. É um absurdo. Como não suspendem esse senhor, esse ministro aí, e direcionam esse inquérito, essas investigações para alguém isenta, sem apego político, ideológico, para beneficiar o Flávio Bolsonaro, que todo mundo sabe que é um corrupto. Ele está envolvido até os cabelos com esse Vorcaro aí, toda a máfia de corruptos desse banco aí. O meu bom dia a todos. É preocupante. É preocupante, né, Décio? É preocupante a cabeça de petista, né? Ou seja, o Zanin, que é o ex-advogado do Lula, foi advogado do Lula até às vésperas de ser nomeado ministro da Suprema Corte, é isento. Não tem problema nenhum dele julgar o Bolsonaro, julgar o pessoal da direita. O Flávio Dino, que dizia que o Bolsonaro era pior do que o capeta, e amigão do Lula, né, de longa data, foi ministro até pouco tempo, até poucos dias antes de ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, era ministro da Justiça do Lula.
aí também é isento. Ele pode julgar o Jair Bolsonaro e julgar toda a direita sem problema nenhum. O Xandão, que é inimigo declarado da família Bolsonaro e que falava em gravações, as conversas dele vazadas ali na Vaza Toga, que ele queria perseguir todo mundo, inclusive o Eduardo Bolsonaro e tudo mais, né? Que fez aquela delação do Cid lá sobre tortura, escancarada, aí é isento. O Gilmar Mendes é isento, todo mundo é isento para julgar. A Carmen Lúcia, né, isenta. Todo mundo é isento para julgar o Bolsonaro, mas o André Mendonça, porque foi nomeado pelo Bolsonaro, ele não pode ser o relator de uma operação que está investigando ali o Banco Master, porque ele vai perseguir só o pessoal da esquerda. Ele vai ser parcial. Os outros são todos isentos. Essa é a cabeça de petista. Esse cara aqui diz que é um sindicalista, então não precisa nem dizer que é petista, né? Olha o discurso do cara. Então, o Mendonça é amigo dessa turma. Ele fala que o Mendonça tem ligação com o pessoal do Banco Master. Faz até uma acusação gravíssima aqui contra o ministro André Mendonça. Ele não tem prova nenhuma do que ele está dizendo, mas, né, esquerdista é assim. Agora, se for de direita e falar qualquer coisa que não tenha um embasamento, mesmo com embasamento já é complicado, né? Você pode ser punido. Agora, você imagina falar sem prova nenhuma, igual esse cara falou aqui, do André Mendonça, né? Então é isso, pessoal. Nós temos aí hoje as eleições. Acho que mais tarde já vai dar pra gente ter uma noção de como vai ser o resultado. Eu acho que o Abelardo de la Espriella, ele vai ser o novo presidente da Colômbia, queira ou não o Gustavo Petro, o guerrilheiro Gustavo Petro, que não é de extrema esquerda, mas o Abelardo é de ultradireita, né? Ele vai ser eleito. Lá no Peru nós já temos a eleição da Keiko Fujimori, e aqui no Brasil em outubro, se não em outubro, pelo menos no segundo turno, nós teremos aqui a eleição do Flávio Bolsonaro. E é a direita voltando ao poder, porque o povo já percebeu que é uma roubada deixar o país na mão dessa turma que por onde passa destrói tudo. Peço a vocês que observem se já estão inscritos no canal. Se não tiver, se inscrevam, deixem seu like, façam seus comentários aí. O que você acha de tudo isso? Você acha que as pesquisas, elas são isentas também, como diz aqui o Décio, né? Será que as pesquisas são isentas? Porque você viu lá na Colômbia que até poucos dias antes das eleições, o candidato da extrema esquerda ia ganhar em primeiro turno. Aí quando termina as eleições, o resultado é diferente, né? O cara fica quase 3 pontos à frente, o cara da direita. Então você vê claramente que chega perto das eleições. Qual que é o modus operandi do pessoal do Instituto de Pesquisa? Chega perto das eleições, eles irem ajustando. Eles colocam lá em cima, agora está colocando o Lula 10 pontos à frente no primeiro turno. Quando chegar pertinho das eleições, vão diminuindo para caso o Flávio Bolsonaro termine na frente, não, errou ali na margem de erro. Esse é o modus operandi dessa turma, mas eles sempre tentam ajudar o pessoal da esquerda. É isso aí, nós nos vemos então no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.